Olá a todos, e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e transformadoras de todos os tempos. A jornada de Moisés. Um homem que passou de um simples pastor de ovelhas a um dos maiores líderes e libertadores da história. Como é que uma pessoa comum, com as suas próprias dúvidas e medos, se torna um instrumento de uma missão tão grandiosa? Fiquem conosco para descobrir. Imaginem a cena: Moisés, com 80 anos, a viver uma vida tranquila, no deserto de Midian. Depois de uma juventude como príncipe do Egito, e de uma fuga dramática, ele encontrou paz na simplicidade. Casou, teve filhos e, durante 40 longos anos, o seu dia a dia consistia em guiar o rebanho do seu sogro, Jetro, pelas paisagens áridas e silenciosas. Ele conhecia cada rocha, cada sombra, cada fonte de água. Era um homem do deserto, conformado com o seu destino, longe do poder e da agitação do Egito, que um dia conheceu. Mas tudo estava prestes a mudar. Um dia, enquanto guiava as suas ovelhas perto do Monte Horebe, também conhecido como a Montanha de Deus, Moisés viu algo que desafiava toda a lógica e experiência. Uma sarça, um arbusto do deserto, estava a arder intensamente, mas o fogo não a consumia. As chamas dançavam, mas as folhas e os ramos permaneciam intactos. A curiosidade, uma faísca que talvez estivesse adormecida há décadas, acendeu-se dentro dele. Ele pensou: vou aproximar-me para ver esta coisa extraordinária. Por que é que a sarça não se queima? E foi nesse momento de curiosidade e espanto que o divino interveio no mundano. Do meio da sarça em chamas, uma voz chamou o seu nome: Moisés. Moisés, surpreendido e talvez assustado, ele respondeu com a simplicidade de um servo: eis-me aqui. A voz então deu-lhe uma instrução clara: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Neste instante, Moisés percebeu que não estava diante de um fenômeno natural, mas sim na presença do sagrado, do próprio Deus, dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O medo tomou conta dele, e ele escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. Então, Deus revelou o motivo daquele encontro espetacular. Ele disse que tinha visto a aflição do seu povo, os hebreus, escravizados no Egito. Ele ouviu o seu clamor, conhecia o seu sofrimento, e tinha descido para os libertar. E a missão de ser o agente dessa libertação seria entregue a Moisés. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Imaginem o choque para Moisés. Ele, um pastor idoso, um fugitivo, um homem que há muito tinha trocado os salões do palácio pela solidão do deserto. A sua resposta imediata foi de dúvida e inadequação. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perguntou ele. Esta não é a resposta de um herói de BD, cheio de confiança. É a resposta de uma pessoa real, consciente das suas próprias limitações. Quem era ele para desafiar o monarca mais poderoso da terra? Ele não tinha um exército, não tinha estatuto, não tinha sequer a eloquência necessária. Mas a resposta de Deus não se focou nas capacidades de Moisés, mas sim na sua própria presença e poder. Deus assegurou-lhe: eu estarei contigo. Esta é a promessa central de todo o chamado. Não se trata do que Moisés pode fazer, mas do que Deus fará através dele. A presença divina seria a sua qualificação, a sua força e a sua garantia de sucesso. Como sinal, Deus disse que, depois de libertar o povo, eles iriam adorá-lo naquela mesma montanha. Moisés, ainda hesitante, apresentou outra objeção. E se eles me perguntarem qual é o teu nome, o que lhes direi? Ele precisava de uma identidade, uma autoridade, para apresentar ao povo. E aqui, recebemos uma das revelações mais profundas da Bíblia. Deus respondeu: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós este nome. Yahweh, em hebraico, revela a natureza eterna, autoexistente e sempre presente de Deus. Ele não é um Deus limitado por um lugar ou por uma imagem. Ele simplesmente é. É uma declaração de poder absoluto e fidelidade. Mesmo com esta revelação poderosa, as dúvidas de Moisés persistiam. Ele argumentou que o povo não acreditaria nele, que não dariam ouvidos à sua voz. Ele estava focado nos e se. Em resposta, Deus não o repreendeu, mas deu-lhe sinais práticos para validar a sua missão. Primeiro, mandou atirar o seu cajado ao chão. Imediatamente, o cajado transforma-se em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Depois, Deus mandou pegar na serpente pela cauda, e ela voltou a ser um cajado na sua mão. Deus deu-lhe um segundo sinal: colocar a mão no peito. Quando atirou, a sua mão estava coberta de lepra, branca como a neve. Ao colocá-la de volta e retirá-la novamente,
a mão estava sã. E se ainda assim não acreditassem, um terceiro sinal foi prometido. Ele deveria tirar a água do rio Nilo e derramá-la na terra seca, e a água transformar-se-ia em sangue. Estes sinais não eram truques de magia. Eram demonstrações de que o Deus que estava a enviar Moisés tinha poder sobre a natureza, a vida, a doença e a morte. No entanto, mesmo depois de tudo isto, Moisés apresentou a sua objeção final, talvez a mais pessoal de todas. Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de antes, nem desde que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Basicamente, ele estava a dizer: eu não sei falar bem. Não sou um orador. Como posso convencer Faraó ou inspirar o povo? Ele sentia-se desqualificado na sua capacidade mais básica de comunicação. A resposta de Deus foi ao mesmo tempo uma repreensão gentil e uma reafirmação do seu poder soberano. Quem deu a boca ao homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus estava a dizer a Moisés que a mesma fonte que cria a capacidade humana é também capaz de a capacitar, independentemente das fraquezas percebidas. Esta história é incrivelmente relevante para todos nós. Quantas vezes nos sentimos como Moisés? Sentimos um chamado para fazer algo maior, algo que nos assusta. Mas a nossa primeira reação é olhar para as nossas próprias limitações. Quem sou eu para fazer isto? Não tenho talento, não tenho os recursos, as pessoas não vão acreditar em mim. As desculpas de Moisés são as nossas desculpas. Mas a lição da sarça ardente é clara. O chamado de Deus não depende da nossa capacidade, mas da sua disponibilidade. A nossa fraqueza torna-se o palco perfeito para a sua força. A jornada de Moisés, de pastor a libertador, não começou porque ele era qualificado, mas porque ele, apesar das suas hesitações, acabou por dizer: sim, há um Deus que prometeu estar com ele a cada passo do caminho. A transformação não foi instantânea, mas começou naquele momento sagrado, junto a um arbusto que ardia mas não se consumia, um símbolo do poder infinito de Deus a operar através da fragilidade humana. Que podemos aprender com isto? Que os nossos desertos pessoais, os nossos períodos de silêncio e aparente insignificância, podem ser precisamente o lugar onde Deus nos prepara para a nossa maior missão. E quando o chamado chegar, mesmo que nos sintamos pequenos e incapazes, a resposta que importa não está na nossa autoconfiança, mas na nossa confiança na promessa: eu estarei contigo. Obrigado por assistirem e por se juntarem a nós nesta reflexão profunda. A história de Moisés é um lembrete poderoso de que coisas extraordinárias podem nascer de começos humildes. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Adoraríamos ler os vossos comentários sobre o que mais vos inspira na história de Moisés. 8. A próxima.